Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu trouxe uma novidade que surgiu no Power BI, que foram os grupos de cálculos. Basicamente, os grupos de cálculos são uma funcionalidade que ajuda a gente a facilitar as nossas análises dentro do Power BI para, por exemplo, ao invés de você ter que criar 10 medidas diferentes, você vai poder criar uma medida, duas medidas e vai tornar muito mais fácil a sua vida, as suas análises. Eu vou te mostrar isso agora. Antes da gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E também, lembra que aqui na descrição dos vídeos a gente sempre deixa alguns links importantes. O link do arquivo para você conseguir praticar o passo a passo dessa aula e também o link para você conseguir fazer o download de um mini curso gratuito de Power BI. Então, já baixa aqui na descrição e bora pro vídeo. Bom, seguinte, vamos lá. Então, qual que é a ideia dos grupos de cálculos? Geralmente, a gente vai criar as nossas fórmulas aqui dentro do Power BI, as nossas medidas. Então, por exemplo, a gente calcula aqui o nosso faturamento total. Então, por exemplo, fazendo uma soma das vendas. A gente calcula aqui o total de vendas fazendo uma soma da quantidade vendida e assim por diante. A gente calcula o lucro total e assim vai. Só que, a partir do momento que a gente começa a ter essas medidas, a gente quer fazer algumas outras análises dentro do Power BI. Por exemplo, a gente quer fazer análise comparativa para saber quanto que a gente teve de faturamento com relação ao ano anterior. Então, será que a gente cresceu 10%, cresceu 20%? Então, a gente começa a ter que criar outras medidas, por exemplo, para o faturamento, que nem essa aqui, ó, faturamento do ano anterior. Então, basicamente, uma fórmula que vai calcular o faturamento olhando sempre um ano para trás. E aí, a partir disso, eu tenho que calcular o quê? A variação percentual do ano anterior com relação ao ano atual. Só que isso é só para o faturamento. Então, eu tive que calcular o faturamento total, o faturamento do ano anterior e a variação percentual. Então, são três fórmulas. Se eu quiser fazer a mesma análise, por exemplo, para o total de vendas, eu vou ter que ter o total de vendas do ano anterior e a variação percentual. Mesma coisa para o lucro. Vou ter que ter o lucro total, o lucro do ano anterior e a variação percentual e assim por diante. Ah, eu quero calcular, por exemplo, qual foi o acumulado do faturamento ao longo do ano. Vai ter que fazer uma fórmula para o faturamento disso. Ah, eu quero calcular as vendas acumuladas ao longo do ano. Vai ter que fazer uma fórmula só para as vendas acumuladas ao longo do ano. Só que a ideia dos grupos de cálculo é justamente você fazer, por exemplo, uma única fórmula para calcular a variação com relação ao ano anterior e você vai poder aplicar isso tanto para o faturamento, quanto para o lucro, quanto para total de vendas, quanto para o que você quiser. Ah, fiz uma medida que vai calcular qual é o acumulado do faturamento ao longo do ano. Perfeito, você vai poder fazer isso para o lucro. Eu falei que vai calcular o faturamento acumulado ao longo do ano, mas você vai fazer uma fórmula genérica e ela vai funcionar para o faturamento, para o lucro, para as vendas, para o que você quiser. Tranquilo? Então vamos lá. Onde é que fica essa funcionalidade dos grupos de cálculo? Fica lá nessa parte aqui da guia modelo do Power BI. E aqui vai ter justamente uma opçãozinha chamada de grupo de cálculo. Talvez não esteja aparecendo para você, então eu vou te mostrar como é que você habilita. Talvez não esteja aparecendo para você porque essa funcionalidade é bem recente no Power BI e ela está, digamos assim, em beta. Então você precisa habilitar caso você queira usar, tranquilo? Então, se não estiver aparecendo para você, você vem aqui em Arquivo, depois Opções e Configurações e Opções. E sempre que tiver uma funcionalidade em beta, o que vai acontecer? Ela vai aparecer aqui, ó, dentro de Recursos de Visualização e aí você vai precisar habilitar. E esse aqui, ó, Explorador de Modelo e Criação de Grupo de Cálculo. Então, se tiver desabilitado, você habilita, clica no OK, e aí ele vai pedir para você reiniciar o Power BI, ou seja, fechar e abrir de novo, tranquilo? Beleza, no meu caso já está habilitado. E aí, como para mim está habilitado, aparece aqui dentro da guia modelo, essa seçãozinha também chamada de modelo. E dentro do modelo tem exatamente o que ele chama de grupo de cálculo, que vão ser essas fórmulas genéricas que a gente vai conseguir criar para poder reaproveitar para várias análises. Então, uma fórmula que vai calcular a variação com relação ao ano anterior. Eu vou poder aproveitar para análise de faturamento, para análise de vendas, para análise de lucro e assim vai. Beleza, como é que vai funcionar então essa criação do grupo de cálculo? Deixa eu te mostrar aqui. Antes de mais nada, vamos só fazer uma análise aqui antes de a gente começar os grupos de cálculo, só para a gente ver, por exemplo, como é que foi o nosso faturamento, nossas vendas ao longo do tempo. Então, vou criar aqui uma página nova, eu vou criar essa matriz, nossa tabelinha aqui. E aí, dentro dessa matriz, eu vou colocar, por exemplo, nas linhas da matriz, eu vou colocar todos os meses, para ver janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, lá na minha tabela calendário, eu vou pegar os meses. Então, eu tenho aqui a coluna com o mês e o ano. Então, vou jogar aqui o mês e o ano. E ele vai mostrar aqui para mim, ó, desde janeiro de 2016 até dezembro de 2018. E aqui nos valores, eu vou colocar, por exemplo, a informação de faturamento. Então tá lá, quanto que eu faturei em janeiro de 2016, fevereiro, março, abril e assim por diante. Se eu quiser analisar as vendas, posso colocar as vendas aqui nos valores e assim vai, bem tranquilo.
Então, vamos ver agora como é que funcionam os tais dos grupos de cálculos. Então, vou voltar aqui na guia modelo. A ideia, então, do grupo de cálculo, que nem eu falei, é você conseguir fazer uma única fórmula que vai servir para várias análises diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou clicar aqui com o botão direito e eu vou vir aqui, ó, botão direito no grupo de cálculo e vou vir aqui, novo grupo de cálculo. Qual que é a ideia? A partir do momento que a gente pede para criar um grupo de cálculo, a gente vai fazer uma fórmula genérica. Porque como assim uma fórmula genérica? É uma fórmula que você vai falar qual é a conta que você quer fazer. E ela vai servir tanto para faturamento, quanto para vendas, quanto para lucro, ou seja, uma fórmula genérica. Então, por exemplo, eu vou fazer o exemplo mais simples do mundo, tranquilo? O que seria o exemplo mais simples do mundo? É eu simplesmente tentar fazer uma fórmula que vai multiplicar o número por 2. Então, uma fórmula completamente genérica, que no caso aqui não tem aplicação prática, é só para facilitar ao máximo, para depois a gente partir para um exemplo mais tangível aqui, tranquilo? Então, como é que vai funcionar? Ele vai criar uma fórmula, e aí você vai dar um nome para essa fórmula. Vou dar um nome aqui de, por exemplo, valor vezes 2. Só para saber que é uma fórmula que eu estou multiplicando por 2 aqui. E aí, olha só a função, né? A fórmula que ele coloca aqui, Selected Measure. O que é Selected Measure? Basicamente, significa que ele está fazendo referência à medida que está selecionada. Então, a ideia aqui é a seguinte. Se eu pedir para ele analisar o faturamento total, qual é a medida que está sendo analisada? Faturamento total, por isso, Selected Measure. Se eu pedir para ele analisar o total de vendas, qual é a medida selecionada naquele momento? Total de vendas. Então, isso aqui é só para generalizar, para falar que ele vai fazer o cálculo de acordo com a fórmula que tiver selecionado, com a medida que tiver selecionado naquele momento, tranquilo? Então, imagina que eu quero multiplicar o valor por 2. Então, seja o faturamento, seja as vendas, só para a gente ver como é que funciona o grupo de cálculo. Então, eu vou colocar aqui, Selected Measure vezes 2. Então, asterisco 2. Pronto. Então, a ideia é que eu consiga, ao invés de ter que, de novo, hipoteticamente, multiplicar o faturamento por 2, depois multiplicar as vendas por 2, multiplicar o lucro por 2, eu consegui fazer isso de um único jeito, com uma única fórmula. Então, foi exatamente o que eu fiz. Criei um grupo de cálculo, né, um item de cálculo, chamado valor vezes 2, que apareceu aqui embaixo, que nada mais é do que ele vai multiplicar o valor selecionado vezes 2. Tranquilo? Vamos ver como é que funciona esse cara aqui? Olha só. Vou voltar aqui na exibição de relatório e olha só o que vai acontecer. Aqui a gente tem o faturamento total e o total de vendas. Então, o faturamento, por exemplo, de janeiro foi 4.234.000. Total de vendas, 1.900. Faturamento de fevereiro, 2,8 milhões. Total de vendas, 1,3 mil. Ou seja, 1.300. Então, a ideia aqui é a seguinte. Olha só. Agora que a gente criou esse grupo de cálculo, ele aparece lá embaixo. Tá vendo aqui, ó? Grupo de cálculo. Então, você vai abrir ele. E esse item de cálculo, o que você vai fazer? Você vai jogar ele aqui dentro de colunas da nossa tabela, da nossa matriz. Então, você vai jogar aqui dentro de colunas da nossa matriz. Olha só o que ele fez. Agora, ele não está mais mostrando o valor original do faturamento total e o valor original do total de vendas. Não. Agora, ele está mostrando o valor de acordo com aquele cálculo que eu fiz. Qual foi o cálculo que eu fiz? Pegar o valor selecionado e multiplicar por 2. Tanto que o faturamento total não está mais 4 milhões, ele está 8 milhões. O total de vendas não está 1,9, tá? 3,8, que é o dobro. O faturamento aqui em fevereiro não está mais, quanto que estava? 2,8, ele está 5,6. As vendas não estão mais 1,3, estão 2,6. Então, a ideia aqui é que esse grupo de cálculo seja uma única fórmula que eu consiga aproveitar para qualquer valor. Tanto que se eu vier aqui nos valores, por exemplo, e colocar, por exemplo, o lucro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o lucro multiplicado por 2. Tanto que se eu vou só fazer um comparativo aqui só para ficar claro. Ó. Vou criar uma outra matriz. E nessa outra matriz vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou puxar aqui do calendário o mês e o ano. Nos valores eu vou colocar, por exemplo, aqui o total de vendas. Vou colocar o faturamento e vou colocar também o lucro. Então, repara que os valores estão dobrados, né? Então, o primeiro aqui, o original é 4,2, aqui está 8,4. Depois, aqui era 2,8, ali está 5,6 e assim por diante. Então, a ideia é que ele seja uma fórmula que ela simplesmente consiga ser replicada para qualquer valor. Tranquilo? Então, de novo, essa multiplicação por 2 não tem cunho prático aqui, mas era só para a gente conseguir entender qual era a lógica desse cara aqui. Tranquilo? Então, eu vou deletar essa matriz, eu vou deixar só essa outra. Eu vou até tirar o grupo de cálculo só para deixar do jeito que estava. E aí ele volta para os valores originais. Então, faturamento, total de vendas e lucro total. Então, por exemplo, imagina que eu quisesse analisar qual que é o faturamento acumulado ao longo do ano. Então, eu quero mostrar, por exemplo, que em janeiro a gente teve um faturamento de 4,2 milhões. E em fevereiro eu tive um acumulado de 4,2 mais 2,8.
Em março eu tive um acumulado de 4.2, mais 2.8, mais 2.4 e assim por diante, tranquilo? Então, ao invés de ter que fazer uma fórmula de acumulado ao longo do ano para o faturamento, outra fórmula de acumulado para o total de vendas e outra fórmula de acumulado para o lucro, a gente vai criar um grupo de cálculo e fazer de uma vez só. Então, vou voltar aqui na guia modelo. Aqui em itens de cálculo, eu vou clicar aqui, botão direito, novo item de cálculo, e vou chamar aqui esse cara de acumulado no ano. Acumulado no ano, tranquilo? E aí, o Selected Measure, você vai usar como se fosse de quem você quer fazer a conta. Então, eu quero fazer a conta do valor selecionado. Então, se você quiser multiplicar o valor selecionado por 2, você vai colocar Selected Measure vezes 2. Se você quiser usar essa fórmula, esse valor selecionado de outro jeito, você vai manter esse valor selecionado. Então, eu vou te mostrar agora como é que vai funcionar. Então, como é que geralmente a gente faz quando a gente quer fazer o acumulado ao longo do ano? A gente precisa usar duas formulazinhas aqui, ó. Deixa eu colocar um bloco de notas para a gente ver juntos aqui. Eu vou usar a fórmula Calculate, porque a fórmula Calculate, a gente usa ela para fazer filtros, então eu quero filtrar o ano. E aí primeiro a gente fala qual é a expressão que eu quero usar para fazer a conta. Ou seja, o valor selecionado, qual é o número que eu vou usar para fazer a conta. Depois eu vou falar qual que é a minha condição. A minha condição é que eu quero filtrar todas as datas do ano para conseguir acumular. Então, vou fazer relativamente rápido aqui, só para a gente focar mais em ensino nos grupos de cálculo do que nas fórmulas de inteligência de tempo, porque a gente tem outras aulas ensinando aqui no canal, beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui a fórmula Calculate. Deixa eu até apagar para a gente fazer do zero aqui, ó. Vou colocar a fórmula Calculate. Vou pular uma linha usando o atalho Shift Enter só para organizar. Como é que funciona, então, a fórmula Calculate? Primeiro, ela pede a informação de qual é a expressão, ou seja, qual é o número que eu quero usar para fazer a conta. E o número, geralmente, você colocaria faturamento total aqui. Ou você colocaria total de vendas. Ou você colocaria o lucro total, que são as medidas que a gente já tem. Mas você não quer fazer uma fórmula que só funcione para um valor. Você quer fazer uma fórmula que funcione para qualquer valor selecionado. Por isso, você deixa aquele Selected Measure. Selected Measure. Beleza? Então, você deixa esse Selected Measure aqui. Vírgula. Para fazer o acumulado ao longo do ano, a gente tem a fórmula Dates YTD. O que é YTD? Year to date. Então, é o acumulado do ano até aquela data. Então, se eu tiver em março, ele vai mostrar o acumulado até março. Se eu tiver em maio, ele vai mostrar o acumulado até maio. Tranquilo? Então, dates YTD. E a única coisa que ele pede como argumento aqui é uma coluna que tem todas as datas do período que eu tive vendas, que no caso é a coluna de datas que tem lá na tabela calendário que a gente tem aqui no Power BI. Então, lá na tabela calendário é a coluna com todas as datas, que é essa aqui, ó, datas. Beleza? Fecha o parênteses da fórmula do acumulado, dates YTD, fecha o parênteses do calculate e terminei a minha fórmula do acumulado no ano. Mas lembrando, o que eu criei não foi uma medida, não foi uma medida de acumulado no ano, foi um item de cálculo. E lembrando, o que é item de cálculo? É uma fórmula genérica que vai funcionar para vários valores diferentes, tranquilo? Então, agora eu tenho duas coisas calculadas, o acumulado no ano e o valor vezes 2, que a gente vai poder excluir, porque não vai ter muito cunho prático aqui. Mas vamos lá, se eu voltar aqui agora no relatório, lembra como é que está a minha matriz? Eu tenho os meses, eu tenho o faturamento, as vendas e o lucro total. Deixa eu até colocar o lucro total formatado como moeda. Então, vou clicar aqui no lucro, vou vir aqui em cima na parte de formatação e vou procurar aqui pelo Português Brasil. Cadê Português? Português. Ó, Português Brasil. Tem vários portugueses aqui, cadê? Português Brasil. Aqui, achei. Beleza, então formatei aqui bonitinho. A ideia agora é a seguinte, lembra, como é que eu faço então para ver aquelas variações de fórmula que eu criei? Então o valor vezes 2, o valor acumulado no ano e assim por diante. Eu vou até criar uma cópia dessa matriz para facilitar. Eu vou até tirar o lucro aqui só para ficar menos informação. Eu vou copiar e colar essa matriz, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Só que nessa segunda matriz, aqui nas colunas, eu vou colocar aquele grupo de cálculo. Ó. Então, grupo de cálculo aqui dentro das colunas. E agora, olha só a diferença. Agora, ele pegou todas as análises que a gente tem ali dentro do grupo de cálculo, e ele aplicou tanto para o faturamento, que está aqui dentro dos valores, quanto também para o total de vendas. Então, olha só, quanto que a gente vendeu ali em janeiro? 4,2 milhões. Qual é o acumulado no ano até janeiro? 4,2 milhões. Beleza. Só que em fevereiro, quanto que a gente vendeu? A gente vendeu 2,8 milhões. Qual é o acumulado até fevereiro? Tá aqui, ó, 7 milhões, porque é o acumulado de 4,2 mais 2,8. Quanto que a gente vendeu em março? 2,4. Mas qual que é o acumulado até março? 9,4 milhões. Ele vai fazendo a mesma coisa até chegar em dezembro. Depois, em janeiro, ele
reseta e começa do absoluto zero e assim por diante. Mesma coisa para as vendas, olha só, vendas, janeiro, 1915, vendas em fevereiro, 1.334. Qual é o acumulado até fevereiro? 3.249. Então ele já faz essa mesma conta para qualquer um dos cálculos que você colocou. Inclusive ele tem aquele valor vezes 2. Então agora eu tinha dois itens de cálculo, o acumulado no ano e o valor vezes 2. Tranquilo? Aqui de novo, não tinha cunho prático, mas é só para você saber que ele realmente vai colocar tudo. Então eu tenho dois itens de cálculo e duas medidas aqui dentro da matriz. Por isso ele está mostrando 4 colunas aqui dentro. Beleza? 4 informações. Eu vou até tirar aquele o valor vezes 2. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos, excluir do modelo e ele vai tirar e vai mostrar só o que interessa pra gente. Perfeito. E lembrando, isso funciona também para se você colocar mais informações. Então ele está colocando o faturamento, o acumulado tanto do faturamento quanto das vendas, o acumulado no ano. E se eu chegar aqui e colocar o lucro, ele vai mostrar aqui também. Se eu chegar e colocar aqui o número de clientes, ele vai mostrar o número de clientes acumulado no ano e assim por diante. Tranquilo? Então isso aqui já fica bem mais fácil da gente conseguir analisar. E aí, claro que a gente pode fazer isso para qualquer análise. Então, por exemplo, eu quero fazer uma comparação para saber a variação de quanto que eu vendi com relação ao ano anterior. Vamos testar isso? Então vamos lá. Então eu quero saber quanto que eu vendi no ano anterior. Então eu vou voltar aqui, criar um novo item de cálculo aqui. Então botão direito no item de cálculo e novo item. Eu vou chamar esse cara aqui de valor ano anterior. Eu vou até chamar de uma nomenclatura mais fácil, que é LY, de last year, né, de ano anterior, só para o nome da fórmula não ficar muito grande aqui. Então, last year de ano anterior. Então, vou apagar aqui para ficar mais fácil. E para calcular o valor do ano anterior, tem que fazer o calculate. E aí, qual é o valor que eu quero usar para fazer a conta? É o selected measure, vírgula. Qual o filtro que eu quero aplicar? Para pegar o valor do ano anterior, a gente já tem uma outra aula entrando mais a fundo nisso, que são as fórmulas de inteligência de tempo. Eu tenho que usar a fórmula date-add, que a fórmula date-add, ela desloca um período. Então, se eu quiser analisar o ano passado, eu consigo deslocar para o ano passado. Se eu quiser analisar o mês passado, consigo deslocar para o mês passado. Então, 3 coisas que a fórmula date-add pede. Primeiro, a coluna de datas lá da tabela calendário, porque ela tem todas as datas. Então, vou colocar aqui, datas. E aí, eu tinha fechado parênteses, mas não é para fechar ainda não. Segundo, ele pede quantos intervalos eu quero deslocar. Então, eu quero deslocar um ano para trás. Então, se eu quero deslocar um ano para trás, eu coloco -1. Mas, Alon, como é que ele sabe que você quer deslocar um ano para trás, ou um mês para trás, ou um trimestre para trás? Agora que entra, vírgula, ele pergunta qual é a ordem de grandeza. Eu quero deslocar um dia para trás, um mês, um trimestre ou um ano. Então, posso colocar um ano para trás, que é o year. Ou, então, eu poderia colocar -12 meses. Daria exatamente no mesmo. Tranquilo? Então, tanto faz. Fecha o parênteses da fórmula date-add. Fecha o parênteses da fórmula calculate. E agora vamos testar ali para ver se foi direitinho. Beleza, olha só. Ele agora está mostrando para a gente também, além do acumulado no ano de cada valor, deixa eu tirar o lucro aqui para facilitar, ele está mostrando também o faturamento total. Tanto que está vendo aqui, quanto que eu faturei em janeiro de 2016? 4,2 milhões. E agora, em janeiro de 2017, ele está mostrando esse 4,2 milhões. Qual que é a vantagem disso? Que agora, quando eu estiver em janeiro de 2017, eu consigo comparar o valor do mês atual, janeiro de 2017, né, que é esse valor aqui de 6 milhões, com o valor do ano anterior de 4,2 milhões. Então, como é que a gente faz a conta aqui da variação de um ano para o outro? Vou até abrir a planilhazinha de Excel aqui só para ficar o mais intuitivo possível, que senão não seria aula da hashtag. Vamos lá. Então, imagina que no primeiro mês, ou então no primeiro ano, no ano 1 você faturou R$100, no ano 2 você faturou 110. Você teve um crescimento de 10%. Mas como é que você faz essa conta? A ideia é, você tem que fazer a diferença, né, quanto que você teve de crescimento. Então, a diferença vai ser o valor atual menos o valor anterior dividido, não sei onde é o dividido nesse outro teclado aqui, dividido pelo ano anterior. Tranquilo? Então, é o valor inicial menos o ano anterior dividido pelo ano anterior. Então, isso vai dar para a gente aqui o crescimento de 0,1 e se eu formatar como percentual, está aqui 10%. Mesma coisa se eu fizer aqui de 200 para 300, vai ser um crescimento de 50% aqui, O valor atual menos o anterior dividido pelo anterior. Tranquilo? E isso funciona, claro, também para se tiver um decrescimento. Então, por exemplo, faturei 500, depois faturei 300. Então, tive 40% de queda. Beleza? Então, a gente vai fazer essa conta lá no nosso Power BI. Então, vamos voltar aqui no Power BI. E agora, vou clicar aqui com o botão direito, por exemplo,
e novo item de cálculo. E aí, esse aqui eu vou chamar de percentual de crescimento. Percentual de crescimento. E ao invés de colocar o Selected Measure direto, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber dois valores. Qual é o meu faturamento atual e qual é o meu faturamento do ano anterior. Então, tem que ter dois valores. E aí, quando a gente tem uma fórmula que começa a ter muita informação, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o valor atual, o valor do ano anterior, fazer um menos o outro, uma divisão, vai ficar uma confusão essa fórmula aqui. Então, para não ficar uma confusão essa fórmula, a gente pode organizar ela com variáveis. Então, vou pular uma linha, vou te mostrar agora. Então, como é que você organiza a sua fórmula usando variáveis? Você vai colocar var e o nome que você quer dar para a variável. Pode ser nome 1, por exemplo. Pode ser alon, pode ser o nome que você quiser. Então, vou chamar aqui de var valor atual. O valor atual vai ser simplesmente o Selected Measure. Por que o Selected Measure? Para ele pegar o valor original daquela informação. O valor original do lucro, o valor original do faturamento, o valor original ali, por exemplo, do nosso total de vendas. Beleza? Eu vou pular uma linha, usando Shift Enter, e vou colocar o variável valor do ano anterior. Alon, por que você está colocando com underline? Porque eu não posso ter espaço no nome aqui das variáveis, tranquilo? Valor do ano anterior. Como é que eu calculo o valor do ano anterior? Usando aquela fórmula do calculate, com date add e tudo mais. Para a gente não ter que fazer do zero, eu posso até copiar daqui, ó. Então, vou clicar ali no acumulado. Ele vai dar um erro ali na fórmula do crescimento por enquanto, porque eu pausei no meio. Mas eu vou copiar a fórmula do acumulado no ano, ó, Ctrl C. Desculpa, acumulado no ano não. Vou pegar a fórmula do valor do ano anterior. Quase peguei errado aqui. Então, a fórmula do ano anterior, Ctrl C. Lá no percentual de crescimento, eu vou dar um Ctrl V aqui. Pronto. Então, tem a fórmula do valor atual, tem a fórmula do ano anterior. Agora é só fazer aquela continha. O valor atual menos o valor do ano anterior dividido pelo valor do ano anterior. Tranquilo? Então, para fazer a fórmula, depois que eu criar as variáveis, eu preciso colocar o return. O que é o return? O return basicamente fala, ó, terminei de criar todas as variáveis que eu queria, agora sim eu vou fazer a conta, eu vou fazer a fórmula final que eu quero como resultado, tranquilo? E aí a fórmula vai ser, só colocar entre parênteses, valor atual menos valor do ano anterior, fecha parênteses, dividido pelo valor do ano anterior, tranquilo? Então, mesma continha aqui para o percentual de crescimento, para a gente conseguir analisar. Vamos ver se deu certo? Olha só, a ideia então é que ele já tenha criado essa informação. Vamos ver se ele já criou aqui. Cadê? Tá aqui, já até botou aqui no início. Vamos lá. O que aconteceu? Ele colocou aqui um monte de infinito e um monte de zero, em real ainda. Alon, parece que está tudo errado, eu não entendi nada. Calma, é o seguinte. Por que deu errado? Por que parece que deu errado? Não deu nada errado, por incrível que pareça. Primeiro, a formatação está esquisita, né? Então não era para estar em formatação de real. Por isso, por exemplo, se o número tiver como 30%, aqui ele está arredondado sem casa decimal. Então, o 0.3 ele arredondar para zero, ele está com a formatação em real, está tudo uma bagunça. Então, vamos ajeitar primeiro a formatação. Então, vamos lá. Como é que eu ajeito a formatação? Bom, a formatação é o seguinte, eu tenho aqui esses valores, né? Então, o acumulado, né? Na verdade, o valor do ano anterior, o acumulado do ano, percentual de crescimento. Caso você queira formatar especificamente algum desses elementos, você pode clicar neles. Então, por exemplo, no percentual de crescimento, você vem aqui, ó, cadeia de caracteres de formato dinâmico. Ou seja, você basicamente vai formatar esse valor aqui. Então, você vai clicar nesse botão para ativar essa formatação e aqui em cima ele vai abrir a barra de fórmulas para você digitar o código de formatação. Tranquilo? Como é que funciona o código de formatação? Código de formatação segue um padrão. Então, por exemplo, se você quiser formatar como percentual, então você vai colocar 0%. Só que se você colocar 0%, você está pedindo para ficar sem casa decimal. Então, o que você tem que botar? 0.0% para ficar com uma casa decimal. 0.00% caso você queira que fique com duas casas decimais, beleza? Vou deixar com uma casa decimal. Então, 0.0%, esse é o texto de formatação desse cara aqui, por exemplo, de percentual. Então, você pode procurar. Tem outros aí códigos de formatação, você pode usar um código de formatação para dólar, um código de formatação para real e assim por diante. Então, vou abrir aqui a exibição do relatório e olha só, agora sim, está com alguns valores percentuais que parecem fazer sentido. Só que esse infinito aqui, Alon, o que é esse infinito? Esse infinito é só porque a conta em janeiro, fevereiro, enfim, 2016 no primeiro ano vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque lembra qual que é a conta? É o valor atual menos o anterior dividido pelo anterior. Só que durante o ano de 2016 a gente não tem histórico nenhum. Se a gente não tem histórico nenhum, a divisão, o denominador vai ser zero. Então ele vai dar erro, vai dar infinito, enfim. Na verdade deveria dar erro, não infinito. Mas como é que a gente ajeita isso?
Vamos voltar aqui no percentual de crescimento, nessa formulazinha aqui. Então, deixa eu desabilitar aqui essa parte de formatação. Na verdade, deixa eu clicar aqui em outro valor e voltar aqui para o valor do crescimento. Pronto. Que ele saiu daquela aba de formatação e abriu essa aqui da fórmula. Para eu ajeitar aquele infinito, ao invés de fazer essa divisão manualmente, você vai apagar, você vai usar a fórmula divide. Por que você vai usar a fórmula divide? Porque a fórmula divide faz a mesma coisa, faz uma divisão, só que ela trata aqueles erros. Então, ao invés de infinito, vai aparecer mais bonitinho. Então, aqui, ó, o numerador vai ser o valor atual, menos o valor do ano anterior, vírgula, para ir para a próxima parte da fórmula. O denominador vai ser o valor do ano anterior. E aí, se você só fizer isso, fechar a fórmula e der um Enter, fiz exatamente a mesma coisa. Fiz a divisão, o valor atual menos o anterior dividido pelo anterior, só que a diferença é que ele não vai mais dar aquele infinito porque ele trata aqueles erros. Inclusive, se você quiser, você pode até colocar, ao invés de deixar vazio do jeito que está aqui, para os valores iniciais, você pode colocar que não tem histórico nenhum para comparar. Então, você pode escrever aqui, ó, no divide, depois de você ter colocado aqui, por exemplo, o numerador e o denominador, você tem o que ele chama de resultado alternativo, que é, se a fórmula der erro, o que você quer escrever? Bom, se a fórmula der erro, é porque não tem um histórico nenhum para comparar. Então, vou escrever aqui, entre aspas, porque eu estou escrevendo um texto dentro de uma fórmula, vou escrever aqui, ó, sem histórico. Sem histórico, fecha aspas, fecha parênteses e dá um Enter aqui agora. Top. Vamos voltar lá para nossa exibição de relatório. Tá aqui bonitinho. Então, sem histórico, e ele calculou para a gente o faturamento total, o total de vendas, de acordo com o crescimento de cada um. Então, o que quer dizer esse janeiro de 2017 aqui? Esse janeiro de 2017, 45%, quer dizer que comparando janeiro de 2016, que foi 4,2 milhões, com janeiro de 2017, que foi 6 milhões, a gente teve um crescimento de 45% no faturamento com relação ao ano anterior. Se eu comparar, por exemplo, fevereiro, olha só, fevereiro, 2,8 milhões em 2016 contra 2,7 milhões em 2017, fevereiro. Tanto que teve um decréscimo aqui de menos 2,2% de crescimento. Então, ele faz essa análise já para o faturamento, já para as vendas. Inclusive, posso colocar aqui para o lucro também. Lembrando, ó, se eu colocar o lucro aqui dentro, ele vai mostrar bonitinho. Ó. Então, qual foi o percentual de crescimento? Para o faturamento, para as vendas, para o lucro, isso com uma única fórmula, sem precisar ficar fazendo um por um. Então, uma fórmula de crescimento para o faturamento, uma para vendas, uma para lucro e assim por diante. Perfeito. Só que agora, as fórmulas úteis para a gente são, por exemplo, esse percentual de crescimento e o acumulado no ano pode ser legal. Agora, esse faturamento do ano anterior, ele diz alguma informação relevante para a gente? Não, o que é relevante é só o percentual de crescimento. Então, eu vou até tirar esse last year aqui, esse ano passado. Então, vou vir aqui nos grupos de cálculo, vou tirar aqui no LY, 3 pontinhos, vou vir aqui, ó, excluir do modelo e vou confirmar. Beleza. Só que eu vou até tirar outra matriz aqui para a gente só ficar com uma. E aí, o único detalhe, por exemplo, quando eu estava criando isso pela primeira vez que eu pensei, foi o seguinte, deixa eu até tirar o lucro para ficar menos informação, para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o faturamento total e o total de vendas. Só que ele não está me mostrando o valor original do faturamento e do total de vendas. Ele só está mostrando o percentual de crescimento e o acumulado no ano, que foram aqueles itens de cálculo que a gente criou. Só que o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, além do percentual de crescimento do acumulado do ano, me mostre os valores originais. Senão eu vou ficar olhando para essa matriz com cara de taxa, né? Eu vou olhar e falar, tá, legal, crescimento de 45%, mas qual foi o valor nesse mês, por exemplo? Qual foi o valor de cada mês? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aqui dentro dos itens de cálculo, criar um item de cálculo que vai ser simplesmente o valor original, para a gente poder também visualizar ele na matriz. Porque senão, ele não mostra o valor original, ele só mostra essas pequenas variações que a gente foi criando, de acumulado no ano, percentual de crescimento. Então, botão direito aqui nos itens de cálculo para criar um novo. Vou chegar lá em cima, ó, dos itens de cálculo e vou chamar aqui de valor original. E aí a única coisa que vai ter aqui dentro é Selected Measure. Por quê? Porque eu não quero que ele me mostre nenhuma variação do valor. Eu quero que ele me mostre o próprio valor que tiver ali e só. Então, é simplesmente, você não precisa fazer nada. Só dá um Enter aqui agora e está criado. Fez sentido? Então, vamos voltar ali. E agora, olha só. Tem o valor original de cada um deles. Então, o valor original aqui, ó, do faturamento total, do total de vendas, o acumulado no ano e o percentual de crescimento. Então, essa funcionalidade definitivamente veio para facilitar a nossa vida. Inclusive, até dava para fazer isso antigamente, só que tinha que usar uma outra ferramenta externa ao Power BI, que chamava Tabular Editor, dava muito trabalho, tinha que baixar outra ferramenta, enfim, tinha que aprender uma coisa por fora e tudo mais. Agora fica muito mais fácil de você conseguir fazer isso. Então, a ideia é que você não precisa mais ficar criando as mesmas variações. Então, por exemplo,
muito que a gente faz é isso, é basicamente pegar e fazer essa inteligência de tempo, acumulado no ano, acumulado no mês, acumulado no trimestre, percentual de crescimento com relação ao ano anterior. Só que antigamente a gente tinha que fazer todas essas variações para cada medida. Então se eu fizesse 4 variações e eu tivesse, sei lá, 5 medidas, eu ia ter 5 medidas, cada uma com 4 variações. Então eu ia ter que criar 20 medidas ali, por exemplo, 20 fórmulas. Agora não, você só precisa criar essas 4 variações, vai criar um grupo de cálculo com elas e vai colocar aqui dentro da sua matriz. Então, espero que você tenha gostado dessa funcionalidade. Se você gostou, já senta o dedo aqui no like e comenta aqui se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag #AtéOFimAlon, que eu quero saber todo mundo que chegou até o final. E, inclusive, comenta qual é a próxima sugestão de vídeo que você tem. A galera pede muito pra gente justamente trazer essas atualizações que vão surgindo no Power BI. Por isso eu quis trazer essa atualização recente que surgiu para facilitar a sua vida. Então, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não esquece que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas do Power BI. Sem mais delongas, a gente fica por aqui e eu te espero na próxima aula.